Então este problema 2 diz o seguinte: uma quitanda vende fatias de melancia embaladas em plástico transparente. Uma melancia em forma esférica de raio de medida R centímetros foi cortada em 12 fatias iguais. E cada fatia tem a forma de uma cunha esférica, como representado na figura. Sabendo-se que a área de uma superfície esférica de raio R centímetros é dada por 4πr² centímetros quadrados, determine em função de π e de r. Letra A. A área da casca de cada fatia da melancia. Bem, então aqui na letra A, ele quer que você obtenha uma fórmula, né, ou de uma função que calcula de uma fatia só. Então, o que a gente percebe? A melancia completa, ou seja, 12 fatias, está para a área da superfície inteira, ou seja, toda a superfície da melancia, ou seja, 4πr², certo? Então, se eu quero uma fatia só, porque é o que aqui ele está pedindo cada fatia, então ele quer uma fatia. Então, uma fatia vai equivaler à área. Como ele quer em função de π e r, só que π é um valor constante, então não faz diferença. Então vai ser mais em função de r mesmo. Então eu vou chamar aqui de A de r, uma função de A de r. Então agora, fazendo a multiplicação em cruz, olha o que vai acontecer. A de r, ou seja, a função A em função de r, vai ser igual a 12A. Então o 12 vai estar multiplicando, então ele vai estar por aqui, ó. Mas eu sei que depois ele vai passar dividindo, então eu já vou tirar ele daqui e já vou pôr ele dividindo. Igual a 1 vezes 4, então 4πr², e aquele 12 aqui embaixo dividindo. 4 dá para simplificar por 12, com o 12, aliás. Então 4 dividido por 4 dá 1 e 12 dividido por 4 dá 3. Então eu sei que a área em função do raio vai ficar πr² sobre 3. Essa é a fórmula que o exercício propõe. Vamos ver a letra B. Quantos centímetros quadrados de plástico foram necessários para embalar cada fatia, sem nenhuma perda e sem sobrepor camadas de plástico? Ou seja, a área da superfície total de cada fatia. Eu falei na aula o seguinte, que o fuso está relacionado à área e a cunha está relacionada a volume. E aqui nesse problema ele quer que você calcula a área da cunha. Então parece que ficou contraditório, mas não é. O que ele quer, apesar da cunha estar mais associada a volume, mas ele quer saber o plástico para embalar a cunha, só isso. Então o que eu tenho que perceber? Ó? Quando você corta a melancia, olha o que acontece. Ó. Ela na verdade é assim, ó, essa fatia, olhando ela nesse ponto de vista. Então o que acontece? Ó? Você, de um lado, você vê meio círculo, e quando você olha pelo outro lado, você vê o outro meio círculo. Então, na verdade, para embalar ela, vai precisar embalar um círculo inteiro, além de embalar a parte do fuso. Então, você vai precisar de duas coisas: metade de um círculo do lado, metade do outro círculo do outro lado, e além disso, a área do fuso. Então, para você embalar toda essa fatia, ou seja, toda essa cunha, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar do seguinte. Então, uma fatia. Essa uma fatia, ela é composta do quê? Olha, de um círculo mais um fuso. Então é simplesmente isso que a gente vai calcular. Então essa área que a gente vai calcular aqui vai ser o quê? Ó? Um círculo. Como calcular a área de um círculo? Π vezes r². Mais um fuso. Como que calcula a área de um fuso? A gente acabou já fazendo essa conta aqui exatamente na letra A. Ó. Olha como que é calculado um fuso. πr² sobre 3. Então, mais πr² sobre 3. Pronto, então agora a gente vai simplesmente fazer essa conta agora. Ó. Aqui o denominador é 1, então o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3 é 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes πr², 3πr².
mais 3 dividido por 3, 1, e 1 vezes πr quadrado, πr quadrado. Portanto, a área vai ficar, olha, 3πr quadrado mais πr quadrado, você tem 4πr quadrado. É como se você falasse, ó, tenho 3 chuchu mais 1 chuchu, eu tenho 4 chuchu. Então, no caso aqui, 3πr quadrado mais πr quadrado, 4πr quadrado sobre 3. E aqui a gente tem a resposta da nossa letra A. Nossa, professor, é igualzinho a fórmula do volume. Não, não é igualzinho a fórmula do volume. Cuidado. Não confunda crocodilo com cocô de grilo. Ó. A fórmula do volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo e não ao quadrado. Cuidado, não confunda.